Oi gente, tudo bem? A maquiagem de hoje é esse olho lindo, um olho super clean para trabalho, né, como já diz o título. Eu quis criar, gente, uma maquiagem assim que todos os tons de pele pudessem usar, né, loiras, morenas, ruivas. E eu trouxe tons bem neutros, tá? Só sombras opacas, porque se trata de trabalho, né, gente? Então é melhor você optar por sombras opacas, sombras que não tenham tanto brilho. Aí, lógico, se você for sair depois para um happy hour ou alguma coisa assim, você pode estar aplicando um pouquinho mais de preto, aí sim um pouco mais de brilho. Mas em si é uma maquiagem neutra para trabalho. Espero muito que vocês gostem e vamos lá conferir esse tutorial de pertinho. Bom, gente, então vamos lá conferir o passo a passo dessa maquiagem, tá? Que tá super fácil, super simples, porque é justamente aquilo que a gente precisa pro nosso dia a dia e pro trabalho, né? A gente não costuma perder muito tempo fazendo maquiagem pro trabalho, porém a gente precisa estar com uma pele bem feita, uma pele que não seja carregada de produtos para ficar com uma cobertura bem natural, porque essa pele também tem que durar o dia todo, né? Então eu comecei aplicando, vou falar os produtos que eu utilizei na pele hoje pra vocês. Eu comecei aplicando a minha base preferida, essa aqui da Tamarize, da Mary Kay. Ela é uma base, a minha pele ela é oleosa, então essa base, gente, ela funciona muito bem pra mim. Ela tem uma cobertura alta, né? Um pouquinho de produto que você aplica, a cobertura dela já fica excelente. E ela faz com que ela sela melhor a minha pele, ela faz com que a minha pele não transpire tanto, então não tenha tanta oleosidade, tá? Para os olhos, a gente vai começar com a paletinha da Naked, que é essa aqui. Vou começar aplicando um primer para olhos, tá? Esse aqui é o da Lorac, que ele vai me ajudar a auxiliar bastante. Como eu tô trabalhando só com sombras opacas, eu gosto bastante desse primer. Eu vou começar aplicando esse primer aqui da Lorac, começar aplicando ele aqui em toda a pálpebra móvel e vou espalhar com os dedos mesmo. Subo um pouquinho só, primer aplicado, agora eu venho com um pincel fofinho assim. E a primeira sombra que eu vou estar aplicando hoje é essa aqui, ó, essa mais clarinha, Naked. Pode ser qualquer paleta que você tenha na sua casa, desde que seja sombras opacas, tá? Como se trata de trabalho, uma maquiagem para trabalho e para o dia a dia também a gente não vai carregar muito em sombras cintilantes. Começa aplicando no canto interno até a metade do olho. Você pode aplicar com movimentos do início para o meio ou dando batidinhas para ajudar a pigmentar ainda mais essa sombra. A princípio, gente, ó, você não dá nada pela sombra, parece que ela nem tá ali, mas vocês vão ver que no final ela dá um super efeito, ela vai funcionar bem para deixar essa maquiagem bem neutra. Aí eu continuo aplicando aqui um pouquinho mais. Para a sombra clara é isso. Agora eu vou voltar com o mesmo pincel ainda, porque são sombras com tons parecidos, e vou vir aqui na mais escurinha, essa aqui, ó, que é a Buck, e vou aplicar ela no canto externo e para ajudar a profundidade no côncavo também. Então, mesmo procedimento, dando batidinhas, subo um pouquinho para já começar a marcar o côncavo para dar aquela profundidade. E isso também, gente, auxilia muito, porque assim, geralmente de manhã a gente acorda com os olhos mais inchados, então esse tom um pouco mais escuro, ó, vejam que é um tom 2 a 3 tons mais escuro que a minha pele. Ele funciona bastante porque não vai deixar a sua maquiagem escura, tá? Além do que vai dar essa profundidade ao olhar, escondendo um pouco aquele... Escondendo não, diminuindo o inchaço que a gente costuma ter na pálpebra pela manhã. Tá vendo que já deu uma profundidade maior e o canto externo ficou um pouquinho mais escuro? Agora nós vamos vir, agora sim, entre o pincel de esfumar, e a gente vai esfumar essas duas cores, fazendo uma transição bem bonita, harmônica e nada muito pesado, nada muito over, por se tratar de uma maquiagem para trabalho. Esfuma em movimento de vai e vem. Você pode subir um pouquinho mais. Se você quiser dar um formato a esse olho, deixar ele mais puxadinho, né, dependendo do local que você trabalha, aí fica a seu critério.
Agora com um pincelzinho assim, língua de gato, eu venho nesse tonzinho aqui, que é quase um rosa bebê. Ele é bem clarinho e eu vou usar essa sombra para iluminar aqui abaixo da sobrancelha. Aqui na entrada dos olhos também, no cantinho interno. Ó, gente. Esse passo, ele é a critério de cada uma, que seria o delineado. Eu gosto de passar, nem que seja um traço fininho, para dar aquela impressão de cílios mais volumosos, já que eu não vou aplicar cílios postiços por se tratar de uma maquiagem para trabalho. Se você gostar, se você sentir necessidade de aplicar os cílios, fica à vontade, vai depender muito da empresa que você trabalha, né, o que você pode fazer ou não. E fica totalmente ao seu critério. Eu vou aproximar um pouquinho mais para vocês verem. Eu vou utilizar hoje esse cajal aqui da Vult. Para esse tipo de maquiagem, gente, eu não gosto muito de delineador em gel e nem que tenha muito brilho. As canetas delineadoras, geralmente, elas têm brilho. Então, eu não aconselho vocês a utilizar esse tipo de produto, porque ele vai trazer brilho a essa parte do delineado e não é a nossa intenção. Quanto mais neutra essa maquiagem for, melhor é, tá? Então, eu vou fechar os olhos, esticar um pouquinho a pálpebra e começo a aplicar aqui. Um traço bem fininho, tá, gente? Nada muito grosso. Aqui no canto interno do olho, em vez de aplicar por cima da pálpebra, eu aplico por dentro. E finalizo. Ó, ficou um traço bem fino, bem discreto. O que a gente vai fazer agora? Para dar um pouquinho mais de profundidade, para marcar um pouquinho essa sombra, também é um passo opcional. Eu vou ainda com o cajal, eu não falei pra vocês qual é o cajal, né? Mas esse aqui é o da Dylos, tá? Vou pegar o cajal e vou dar batidinhas aqui, ó, no canto externo do olho para criar esse efeito pretinho aqui no canto externo, ó. Vou pigmentando o lápis, bem sutil, não precisa ficar nada muito certo que a gente vai vir esfumando ainda esse preto, tá? Agora eu venho com um pincelzinho assim fininho de esfumar e esfumo esse preto, subindo e descendo. Se você quiser criar uma profundidade maior ao olhar, você pode arrastar ele até um pouquinho a metade do olho, até aqui bem onde começa, termina o seu globo ocular e começa o côncavo, tá? Para criar um efeito de maior profundidade. Esfumado. E é isso, gente, pro olho. Ficou uma maquiagem bem clean, bem limpa, um olho limpo. Tem um pouquinho de marrom para dar essa profundidade. E é isso, gente, pro olho finalizado, tá? Agora eu vou só terminar de dar um acabamento nele com a máscara de cílios e já volto para mostrar o resultado final para vocês, tá? Voltei, gente, já de máscara aplicada. A máscara que eu utilizei hoje é essa aqui, ó, a Ultimate Máscara da Mary Kay. Eu gosto bastante dessa máscara porque ela alonga e dá volume. Então, como eu não apliquei a máscara, os cílios postiços, ela vai fazer um efeito bem legal. Vou aproximar pra vocês darem. Ó, eu não estou de cílios postiços, porém o efeito dela é babado. Agora, a gente vai finalizar a parte inferior dos olhos que eu deixei pra finalizar junto com vocês, tá? Eu volto aqui com a paletinha da Naked, com a sombra que a gente aplicou, a Buck, e vou fazer um esfumado aqui abaixo da linha d'água, justamente só pra marcar mesmo, pra não ficar aquela coisa pálida, né? Ó, tô marcando aqui levemente, esfumando. E dentro da linha d'água, para ficar bem um olho bem limpo e ajudar a abrir também, né? Porque geralmente no período da manhã a gente tá com aquela impressão de olho mais fechadinho. Eu vou aplicar esse lápis daqui que é o Pele da Vult Cosmética, na linha d'água. Só para dar mesmo aquela limpada aqui na linha d'água. E ele também abre um pouco mais o olhar, né? Agora eu venho com a máscara de cílios e aplico nos cílios inferiores. Agora eu vou pro blush. O blush que eu escolhi é o meu queridinho Machete, que é esse coralzinho aqui.
Uma dica importante e valiosa. Se você quer deixar o seu rosto com essa aparência de mais fino, no meu caso eu preciso, né? Você começa aplicando ele na diagonal. Daqui a gente começa o cabelo e vai descendo. Aí você já dá aquele efeito alongado no rosto. Do outro lado, o mesmo procedimento. Aplico um pouquinho aqui abaixo do queixo para dar uma harmonizada. Para os lábios, eu escolhi um lápis. Esse aqui é o da Dylos, na cor 05. Ele é um tom de nude, gente, lindo. Eu vou aplicar porque eu vou vir com batom mate, eu acho que ele dá um acabamento bem legal. Vou começar fazendo o contorno dos lábios. E vou preenchendo também. Fica um tom de nude, mas com um tom mais terra, assim. Eu acho bem bonito, eu gosto desse efeito. E agora eu vou vir com o meu batom mate preferido. Gente, eu conheci essa marca, Ricoste, e me apaixonei, porque eles têm cores lindas, assim, e os batons deles duram muito, os mates, eles duram muito. Então, assim, se você não for comer com esse batom, ele vai durar praticamente o dia inteiro. Aí você usa no período da manhã, após o almoço você vai lá, né, depois da sua higiene e tudo mais, você vai lá e só reaplica ele, que ele vai durar o restante do dia. Eu adorei essa cor, achei ela bem... É uma cor neutra também, se você quiser, ou tá com um batom colorido. Você pode aplicar também, nada impede, tá? Eu, particularmente, gosto mais de tons nudes. Então, pra trabalho, muito raramente eu carrego em algum batom colorido. Ai, gente, é essa cor. Linda. Me apaixonei por essa cor. Essa cor aqui é o Charme. Ainda pra vocês verem, né? É o Charme 249. Muito lindo mesmo. E é isso, meus amores, o tutorial de hoje está finalizado, tá? Espero muito que vocês gostem, espero que vocês possam usar essa maquiagem pro seu dia a dia, pro trabalho. Se você tiver um evento depois do seu trabalho, um happy hour com os amigos, né? Numa sexta-feira, você pode carregar um pouquinho mais no preto também, que vai ficar lindo. Pode aplicar um lápis preto na linha d'água, se você preferir também, que vai ficar bem bonito. E é isso, meus amores, espero muito que vocês gostem. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para me ajudar na divulgação, que me deixa muito feliz. Eu fico bem feliz e bem animada para vir aqui gravar mais vídeos para vocês. Tem novidade vindo por aí. O meu novo site está quase pronto e vai ficando, gente, tá ficando lindo, assim, tô apaixonada. Vou trazer muitas dicas, saúde, beleza, bem-estar, de alimentação também, que eu tô fazendo uma reeducação alimentar. Eu vou contar meu passo a passo pra vocês, mostrar os meus resultados pra vocês. E é isso, meus amores, continuem ligadinhos e sempre aqui no canal comigo. Um beijo muito especial. Tchau!